Fala galerinha de ficar, tudo certo? Aqui é o professor Kevin Bill de CFB e hoje vamos dar uma pequena revisão sobre o nosso assunto, certo? Galerinha, tô com muita saudade de vocês, tá? Espero que essa pandemia passe logo para que a gente possa se reencontrar na escola, certo? Então vamos lá. Bom, a gente vai falar sobre ecologia, né? E o que é a ecologia? A ecologia é o estudo dos ecossistemas. Essa ciência tenta compreender as interações entre os seres vivos e o ambiente e, e quais as suas consequências. Então, por exemplo, né, toda vez que um ser vivo ele entra em contato ou com outro ou com o ambiente à sua volta, isso pode causar consequências, né? Digamos que se você tem uma quantidade muito grande, por exemplo, de leões numa determinada região, você provavelmente vai ter disputa de alimento, você vai ter disputa por território. Então, tudo isso vai interferir no estudo da ecologia, certo? Bom, nós seres vivos, nós estamos organizados por, digamos assim, por algumas categorias, né? A gente vai desde o átomo, que é a menor estrutura possível, até algo macro, né? Que é a nossa biosfera. Então nós temos o átomo, os átomos se juntam, vão formar moléculas, as moléculas se juntam, vão formar uma organela, que é um órgão da célula. Essas organelas vão se juntando, formar uma célula. As células se juntam, formam tecidos. Os tecidos formam os órgãos formam os sistemas. Esses sistemas, que no caso, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestório, todos eles vão originar um organismo. Esse organismo tem origem a uma população, essa população dá origem a uma comunidade, essa comunidade dá origem a um ecossistema, e o ecossistema, vários ecossistemas dá origem à biosfera. E a gente vai ver cada um desses aqui com calma, tá? Então, nós temos aqui a espécie. A espécie é um conjunto de organismos com características idênticas e que se reproduzem entre si, originando descendentes férteis. Então, nesse caso, a gente vai ter o leão com a leoa, né? Aqui é um alce com outro alce. E nesse caso, existem algumas exceções, mas existem raras exceções aonde você tem indivíduos de espécies diferentes dando origem a um novo indivíduo, né? Por exemplo, por exemplo, o cruzamento entre uma égua e um jegue ou asno. Eles vão dar origem a híbridos, né? Nesse caso, se der origem a uma fêmea, a gente fala que é mula. Se der origem ao macho, é o burro, tá? Então, tem algumas exceções, como a gente viu em sala de aula, a gente tem um tigre com leão, né? E por aí vai. População. A população ela é um conjunto de organismos da mesma espécie que vivem na mesma área e num determinado período de tempo. Então, nesse caso aqui, esses lobos, né, digamos que eles estejam vivendo hoje nessa floresta e eles interagem entre eles, né? Nós temos uma comunidade. A comunidade, ou também chamada de biocinose, ela é uma população de diferentes espécies
que interagem entre si, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem peixes, corais, algas, peixes de vários tamanhos. Então, são várias espécies de animais interagindo entre elas, certo? Aqui, ecossistema. O ecossistema, ele é formado pelos organismos, pelo meio físico, químico e pelas relações que estabelecem entre si. Então, o ecossistema, ele é formado pelos organismos e pelo meio físico e químico. No caso, a gente tem os animais, né? Tem o ar, tem o solo, tem a água, né? Que é o meio físico químico, as pedras, que vão interagir entre eles, tá? A biosfera, ela é o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta. Simples assim. O bió, o bio, biótopo, o biótopo ou habitat, ele é um território onde vive uma determinada comunidade. Então é como se fosse a casa daquele animal, né? Por exemplo, se eu falar urso polar, vocês vão imaginar o quê? Um deserto? Não, né? Vocês vão imaginar os polos, né? Onde tem neve. Se eu falar onça, provavelmente vocês vão lembrar da Amazônia, né? Então, esses lugares são os habitats. É o lugar aonde esses animais moram. Uma árvore, por exemplo, faz parte do habitat dos organismos que nela vivem. As rochas na beira-mar fazem parte do habitat das anêmonas do mar. Também milhares de organismos vivem no interior e sobre o corpo de outros animais, incluindo o nosso, né? Assim também o nosso corpo constitui o habitat de outros. Então, por exemplo, dentro do nosso intestino existem bactérias que vivem lá, elas se alimentam do que a gente se alimenta, mas elas não causam doença para a gente. Elas até ajudam a gente. Então, isso mostra que o habitat não é exclusivamente só do lado de fora, né? Tem do lado de dentro também do nosso corpo, certo? Num ecossistema, os seres vivos estabelecem inevitavelmente relações entre si, fatores bióticos, mas os seres vivos também são influenciados pelos fatores abióticos. Então, nesse caso, os fatores bióticos é tudo aquilo que tem vida, né? Então, a gente tem outros animais, plantas, né? Se você, por exemplo, aqui o urso, se ele não conseguir pescar, ele vai morrer de fome. Mas o que vai fazer com que esse alimento chegue até ele? A água do rio. Se ocorrer uma seca, por exemplo, isso vai afetar um fator abiótico, que é aquilo que não tem vida. E o peixe não vai conseguir passar por aqui, para que ele consiga se alimentar, por exemplo. Tá? Então, há sempre uma interação entre o fator biótico e os fatores abióticos. Tipos de fatores abióticos, nós temos a temperatura, a luz, a água, a salinidade, o tipo de solo. Bom, agora nós vamos falar de teia alimentar. É uma sequência de seres vivos, uns servindo de alimento a outros, sucessivamente. A matéria e a energia de um ecossistema passam de um ser vivo para o outro por meio da nutrição. Por exemplo, o capim, ele é comido pelo boi e este é comido pelo ser humano. Isso é uma cadeia alimentar, tá? Então, a cadeia alimentar, ela tem como base, né,
as plantas, as algas, bactérias, que no caso são alguns protistas, e eles são chamados de autotróficos. Isso significa que eles conseguem produzir o seu próprio alimento. No caso dos seres autotróficos, eles conseguem fabricar o açúcar a partir de substâncias ou minerais ou substâncias inorgânicas como a água, o gás carbônico e os sais minerais. Então aqui, olha, gás carbônico, luz solar, oxigênio, a planta ela também consome oxigênio, tá? Água e sais minerais. Tudo isso vai parar dentro da folha. Lá na célula da folha existe uma estrutura que vai fazer esse trabalho de transformar todas essas substâncias em açúcar, para que a planta consiga se alimentar. Então, ela é a base da cadeia alimentar. Só você imaginar uma pirâmide e quem sustenta a pirâmide é sempre o quê? A base, né? Então, a cadeia alimentar ela é sustentada pelos vegetais ou quem, no caso, quem consegue fazer seu próprio alimento. Aqui nós temos os que nós chamamos de produtores, que são quem consegue fazer seu próprio alimento. O consumidor primário, que é quem come, quem faz o seu próprio alimento. E o consumidor secundário, que no caso é quem come o que come o produtor. Um ecossistema terrestre, nós podemos ter aqui, ó, flora, produtores, formado por todos os componentes fotossintetizantes, que no caso fazem a fotossíntese, os quais produzem seu próprio alimento, são os autotróficos, tais como gramíneas, ervas rasteiras, líquens, arbustos, trepadeiras e árvores. Então, todos esses vegetais, eles são responsáveis por fazer a base da cadeia alimentar no ambiente terrestre, né? No ecossistema terrestre. Consumidores primários são todos os herbívoros que, no caso dos ecossistemas terrestres, tratam-se de insetos, roedores, aves e ruminantes, que no caso, por exemplo, a vaca. Consumidores secundários são os que se alimentam diretamente dos consumidores primários, no caso, os herbívoros. São formados principalmente por animais carnívoros de pequeno porte. Consumidores terciários tratam-se de consumidores de porte maior, que alimentam-se dos consumidores secundários. E nós temos os decompositores, aqui também, como no caso dos ecossistemas aquáticos, esta categoria não pertence nem à fauna e nem à flora, sendo composta por fungos e bactérias. Então, nesse caso, quando um animal morre, por exemplo, né, um animal morre ou a planta morre, quem vai fazer com que a matéria-prima desses animais volte à natureza é os fungos e as bactérias. Eles vão decompor, eles vão quebrar em vários pedacinhos, por exemplo, o corpo de um animal, e esse corpo desse animal pode virar adubo para uma árvore, e a árvore vai utilizar ele para fazer novamente a sua fotossíntese. Se vocês repararam bem, a gente estava falando a todo momento de interação entre os animais, né? Pois bem, agora nós vamos falar sobre as relações ecológicas. A interação dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica são genericamente denominadas relações ecológicas e costumam ser classificadas
pelos biólogos em intraespecífica, interespecífica, harmônica e desarmônica. Então vamos ver uma por uma. No caso das relações intraespecíficas, são os que estabelecem entre indivíduos de uma mesma espécie, né? Intra, de entrar, né? Já aqui nas relações interespecíficas, no caso, lembra de internacional, são as que se estabelecem entre indivíduos de espécies diferentes. Já as relações harmônicas, pelo menos uma das espécies vai se beneficiar, mas não vai haver, por exemplo, prejuízo para nenhuma das partes, né? Já na relação desarmônica, uma ou ambas as espécies vão ser prejudicadas. Relações ecológicas intraespecíficas harmônicas, né? Nós vamos ter, por exemplo, uma colônia. A colônia, elas são associações entre indivíduos da mesma espécie, unidos fisicamente entre si, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho. Nesse caso, nós temos os corais, ali, né, quem já viu Procurando Nemo, nós vamos ter os corais, nós vamos ter as bactérias e nós vamos ter as caravelas. Para quem não sabe, a caravela é um animal que lembra muito uma água-viva, tá? E aí o que acontece? Ela é mais ou menos assim. E o que acontece? Cada célula desse cara é um indivíduo, tá? Então cada uma tem um trabalho diferente. Por exemplo, as células de cima fazem com que o animal consiga flutuar na água. As outras são responsáveis por capturar alimento, tá? Então cada uma vai ter uma determinada função. Bom, isso daqui, como eu disse, ela é intraespecífica harmônica, quer dizer que é uma relação entre indivíduos da mesma espécie que é tudo de bom, né? Eles se ajudam. A gente tem a sociedade, que são associações entre indivíduos da mesma espécie. Eles são organizados de modo cooperativo e não são ligados, né? O corpo deles não são ligados uns nos outros. E a gente tem como exemplo de sociedade, a gente tem as abelhas, formigas, vespas, que são exemplos bem famosos. Só uma observação aqui. Na sociedade das abelhas, as funções dos indivíduos são bem definidas, havendo 3 castas sociais: rainha, zangão e operária. Agora nós vamos falar sobre as relações interespecíficas harmônicas, que são com indivíduos de espécies diferentes, mas que eles estão ali tranquilos, eles vão se ajudar, né? Nesse caso, nós temos aqui o mutualismo. O mutualismo é a associação entre indivíduos de espécies diferentes necessária à sobrevivência dos participantes, que vai beneficiar ambos. Exemplo aqui, o líquen, né? Que é uma associação entre algas ou cianobactérias e fungos. Nesse caso, a gente vai ter aqui, ó, o líquen. Aqui a gente vai ter essa associação. No caso da alga, ela faz ali a fotossíntese, ela produz, né, o próprio alimento. Então para que ela vai precisar do fungo? O fungo ele dá sais minerais e substância orgânica para que a alga consiga fazer a sua fotossíntese. Então, lembra que no solo, se um animal morrer, ou a gente tem na nossa casa, né, às vezes a nossa mãe que joga
resto de casca de fruta, de legume em um determinado local para fazer com que a planta cresça melhor? Pois é, seria a mesma coisa, né? Então, a alga vai dar açúcar para o fungo e o fungo vai dar matéria-prima para que ele consiga fazer esse açúcar. Olha só que interessante, né? Nós vamos ter aqui essa associação, né, entre esses indivíduos. Aqui nós vamos ter relações interespecíficas harmônicas, que no caso nós vamos ter o comensalismo, que é a associação entre espécies diferentes, na qual uma das espécies é beneficiada sem causar prejuízo ou benefício à outra. No caso do comensalismo, nós temos o típico, que é uma relação em que uma espécie se alimenta de restos alimentares de outra, sem prejudicar. Por exemplo, a gente tem os abutres, que aproveitam restos das presas dos leões, né? Nós temos o inquilinismo, que é uma relação ecológica em que uma espécie inquilina vive sobre, né, ou no interior de uma espécie hospedeira, sem prejudicá-la, é claro. Nos vegetais, essa associação recebe o nome de epiftismo, né? No caso das bromélias. Aqui, olha, a gente tem uma árvore e ela fica em cima da árvore sem causar prejuízo nenhum para ela. Então, nessa questão do comensalismo, nós temos esses animais que conseguem, por exemplo, aqui a gente tem esse peixe, né, chamado peixe piloto, ele fica ali grudado no tubarão, só comendo os restos de alimentos que ficam nele, né, sem prejudicar ele, e ele também está de boa lá. Nós temos agora as relações intraespecíficas desarmônicas. Nesse caso, nós vamos ter a competição intraespecífica. Ela ocorre entre indivíduos da mesma espécie e é motivada por disputa de território, alimento e companheiro sexual. Nesse caso, a observação que a gente tem que ter aqui é o seguinte: a competição ela é um fator que regula o tamanho da população, tá? Então, quando tem brigas, né, territoriais, a gente acaba tendo um controle populacional. Às vezes tem indivíduos que têm uma população muito grande e aí acabam perdendo alguns dos seus indivíduos, né, morrendo por conta dessas competições. Aqui nós vamos ter uma relação interespecífica desarmônica, no caso o predatismo, aonde um animal sempre vai predar outro, e isso é muito desarmônico, né? Porque você está virando comida de outro animal, então é basicamente isso mesmo, tá? No caso, olha só, nós temos aqui predatismo, é a relação na qual uma das espécies, o parasita, obtém nutrientes e moradia no corpo de indivíduos de espécies hospedeiras. No caso, nós temos o endoparasitismo, que no caso vai ser parasitas que vivem no interior do corpo do hospedeiro, no caso dos protozoários e flagelados, e no caso do cupim, que tem um protozoário que vive dentro dele para ajudar ele a fazer a sua digestão da celulose. Já os ectoparasitas, quando o parasita vive na superfície do hospedeiro, como o piolho no homem, o carrapato, né? Já o holoparasita, no caso de plantas, tá? Mas esse aqui a gente não vai ver porque não tem no livro de vocês. Então, galerinha, por hoje é só, tá? Fiquem com Deus, lavem sempre suas mãos, fiquem em casa e tchau, tchau. Espero ver vocês em breve.